E aí, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de ciências aqui na quarta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. E eu convido a pegar, vocês todos pegarem o livro, né, na página 285, onde nós vamos começar um novo conteúdo, a alimentação dos seres vivos, né? Até a aula passada a gente estava estudando sobre os biomas, né? E vocês viram os vários tipos de biomas, né? Viram a caatinga, a Mata Atlântica, o Cerrado, as características de cada um. Então, fechamos essa unidade de bioma e hoje nós estamos num novo capítulo, né? Nós estamos vendo a alimentação dos seres vivos, certo? E onde está esse conteúdo? Está no seu livro de ciências, na página 285. Então, eu convido todos a vocês, além de assistir às aulas, realizarem as atividades, ler todo o conteúdo, porque as nossas aulas é uma pequena síntese do conteúdo que é apresentado no livro de vocês, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho hoje de alimentação, de seres que produzem seu próprio alimento e seres que não produzem, que dependem de outros seres, né, para sobreviver. Então, vamos começar, né, a nossa aula falando de uma coisa muito importante, que é a alimentação. A alimentação ela é fundamental para a nossa sobrevivência, né? No entanto, cada organismo, né, tem suas próprias necessidades e cada organismo também obtém alimento de maneiras diferentes. Vocês vão observar que os animais, alguns animais, eles se alimentam apenas de ervas, outros animais apenas de carne, e vocês vão ver também a questão dos vegetais, como é a produção do alimento dos vegetais, tá certo? Lembrando que a alimentação é fundamental para a nossa sobrevivência. Ninguém pode viver sem ter alimentos, não é isso? Então, primeiro, na página, vamos continuando aí, na página 286, vem falando a origem dos alimentos, né? Todos os seres vivos, eles necessitam de se alimentar, né? E por quê? Porque por meio da alimentação, eles obtêm os nutrientes necessários para o crescimento e a renovação das substâncias do corpo. Ninguém pode sobreviver sem uma alimentação. Isso inclui todos os seres vivos, animais e vegetais, a fauna e a flora. Todos eles precisam de alimento para renovar as substâncias do seu corpo, certo? E aí nós vamos ver dois tipos de classificação. Nós vamos ver os seres que produzem seu próprio alimento e os seres que não produzem seu próprio alimento, né? Na página 286, vocês vão observar que as plantas e as algas, elas são chamadas de produtores. Por que eles são produtores? Porque eles né, eles fabricam seu próprio alimento. E esse processo de produzir o seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. É um nome com certeza que vocês já escutaram ao longo dos estudos em ciência, esse nome fotossíntese. Então, fotossíntese é a capacidade que as plantas e as algas têm de produzir o seu próprio alimento. Eles não dependem de nenhum outro ser. Eles mesmos, né, fabricam o seu próprio alimento através desse processo que é chamado fotossíntese. E nesse processo, eles precisam de uma substância que é a clorofila, que eles só conseguem produzir através da luz solar, né? Então é muito importante, por isso é tão importante a luz solar para as plantas, porque eles só conseguem produzir a clorofila, né? De acordo com a energia solar, de acordo com o que eles recebem a energia solar. E com a clorofila, eles produzem a fotossíntese. Então, aí vocês já entenderam por que as plantas são chamadas de produtores, porque produzem seu próprio alimento. Na página seguinte, vocês vão observar,
Deixa eu só puxar aqui um pouquinho. Vocês vão observar que os outros seres, porque eu disse que tinha duas classificações, os produtores e os consumidores. E os outros seres que eles apenas consomem, né? Eles precisam de outros seres para sobreviver, que são os herbívoros, os carnívoros, os detritívoros e os onívoros. Então, o que são herbívoros? Herbívoros são aqueles animais que eles alimentam exclusivamente de plantas, né, ou de algas, que é o caso que vocês vão ver, né, da vaca, do boi, do cavalo, certo? E nós vamos também ver os carnívoros, que são aqueles animais, né, e que alimentam-se exclusivamente de outros animais, que aí nós vamos ter a onça, nós vamos ter gatos, e no livro de vocês vão ter muitos outros exemplos, por isso é importante a leitura do livro, porque vai ter a complementação do conteúdo que é dado nas videoaulas, tá certo? E nós vamos também estudar os dentritívoros. O que sejam esses seres? São os que se alimentam de animais e plantas mortas, né? Entre as quais a gente pode citar as formigas, né? Os caranguejos e muitos outros. E nós vamos ter os onívoros, que se alimentam tanto de animais quanto de plantas, né? Que no caso somos os seres vivos e existem os macacos, os porcos e muitos outros exemplos que vocês vão observar no livro, tá certo? Então, eu espero que vocês aprofundem os conhecimentos de vocês nesse conteúdo. Tá aí no livro, o professor de sala com certeza vai colocar algumas questões relacionadas ao conteúdo que foi dado hoje, tá certo? E vamos aprofundar, participar ativamente das aulas remotas, porque muito em breve vamos estar mais próximos de vocês em aulas presenciais. Mas por enquanto é importante que vocês assistam os vídeos, realizem as atividades e participe ativamente das aulas e dos momentos de interação com o professor de sala, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.